O vídeo de hoje, gente, vai ser um assunto bastante delicado, um tema bastante delicado, né? Então, polêmico também, como sempre. Eu vou tentar falar as coisas de uma forma, assim, com todo o respeito também, claro, né? É fundamental isso, como eu sempre faço aqui nos vídeos, ainda mais quando se trata de assunto que é tão polêmico e delicado. Sobre a destransição de gênero. Muitos pediram para que eu falasse sobre isso, né? O que eu tenho a dizer sobre a destransição de gênero? Qual é o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso, como eu vejo? E eu estava pensando sobre isso, né? Essa coisa de destransição. Aí eu me lembrei que aconteceu com uma amiga minha no passado, sabe assim, há muitos anos atrás, a gente tinha muita amizade e aconteceu essa destransição de gênero porque ela foi para a Igreja Universal. Então, assim, é um assunto que é bastante delicado e polêmico. Eu vou tentar trazer esse relato, porque é um relato. Aconteceu com ela, minha amiga transgênera. E eu vou trazer este acontecimento para vocês. Eu vou dar minha opinião, o que eu acho e tudo mais. Gente, como o assunto, ele é difícil, ele é delicado para abordar, então eu peço para que vocês, pelo amor de Deus, prestem atenção no relato. O intuito deste vídeo não é atacar, não é criticar, condenar ninguém. Eu vou apenas trazer um relato de uma amiga minha que foi para a Igreja Universal e quis se destransicionar, né? Ela fez a destransição de gênero. Então, eu vou falar sobre a minha amiga, tá? As coisas que ela passou, as coisas que eu vivenciei junto com ela e o que eu tenho a dizer sobre tudo isso. Então, vamos assistir o vídeo do começo ao fim. E se você for deixar comentário, por favor, respeita, tá? Respeita, deixe comentários com respeito, com educação, com bom senso. Se você não tem uma opinião formada, se você é preconceituoso, preconceituosa em relação a isso, não precisa deixar nenhum comentário. Mas se você quiser opinar, participar, interagir, comentar, dentro do respeito e do bom senso, ok, será um prazer você deixar a tua opinião aqui embaixo do vídeo, ok? Então vamos a este relato. Eu cresci com uma amiga minha, né? Quando eu conheci essa minha amiga, eu vivia nas ruas. Então ela era uma moça trans, uma moça transgênero, né? Ela vivia com a família e eu conheci ela na noite, assim. Como eu vivia na rua, com os gays, tudo, acabei conhecendo várias pessoas, né? E eu conheci ela. E ela sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, sabe? Sempre muito carinhosa, nunca fez mal para mim, diferente das outras, né? Que me agredia e tudo, queria sempre arrumar confusão na rua comigo. E ela não, ela sempre foi uma pessoa que ela gostou de mim, então ela me respeitava, ela conversava comigo, então a gente criou ali uma amizade, sabe? O tempo foi passando, e foi na época que eu estava na rua. A gente se conheceu nessa época. Ela já era um pouco mais velha que eu, né? Eu era muito jovem na rua, e a amizade da gente foi se fortalecendo. Então a gente cresceu, ela me viu crescer praticamente. E ela já era uma mulher transgênero, né?
já tinha passado pela transição de gênero. Então era uma moça. Para mim, eu via como uma moça. Muito educada, né, e tudo mais. Bom, o tempo passou, anos depois assim, que eu tinha saído da rua, tudo, né, a gente praticamente perdeu o contato e tudo. Aí uma certa vez, eu no centro da cidade, eu encontro com ela, com uma Bíblia embaixo do braço, cortou o cabelo, tinha um cabelo que ia na cintura, muito bonita, por sinal, né? Era uma moça para mim, era uma mulher linda. Eu via como uma moça, né? E de repente eu nem reconheci, para falar a verdade, gente. Cortou todo o cabelo, estava vestida de homem, né? Com roupas masculinas, assim, com gravata, com tudo. Gente, aquilo para mim foi assim. Ai, como que eu explico aqui? Um choque, eu não sei, sabe? Eu fiquei assim passada de ver, porque eu conheci ela como uma mulher. Ela era para mim uma mulher. E ver ela daquela forma, com roupas masculinas, cabelo curto, mas muito feminina, eu fiquei sem entender, né? Eu não conheci e de repente ela me chama, oi, Gélcia. Daí eu virei para trás, eu falei, você me conhece? Eu não lembro de você. Ela falou assim, eu sou a fulana, coisa e tal, a gente se conheceu, né? Eu lembro de você na rua, tal. Aí que eu fui lembrar dela. Era a minha amiga que eu conheci na rua, que era trans, né? Ela era transgênero, assim, e eu conheci ela. Aí eu lembrei. Aí eu conversei, ela conversou comigo um pouquinho na rua, né? Eu falei, tá tudo bem com você? Ela falou assim, tá tudo bem. Ela falou, decidi mudar de vida, eu estou na Igreja Universal, eu estou buscando seguir um novo caminho, né? Eu cortei meu cabelo, agora eu estou tentando voltar à origem do que eu era quando eu nasci, ou seja, entre aspas, um rapaz. Eu deixei ela falar, gente, mas assim, eu fiquei assim em choque, para falar a verdade. Sabe, a verdade é essa, eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus. Mas eu não critiquei, eu ouvi o que ela falou, tudo. E aí a gente tinha amizade, não é porque ela decidiu ir para outro caminho que ela iria romper a amizade comigo ou eu com ela. Não, a amizade continuou, como já aconteceu também comigo, de pessoas irem para a igreja e simplesmente cortar a amizade assim, ó, nunca mais olhar na cara, nunca mais falar comigo. Não, eu não entendo isso até hoje. No caso dessa minha amiga, ela continuou sendo minha amiga, ela continuou conversando comigo, tudo. Aí ela falou para mim, o seu telefone é o mesmo? O telefone da minha casa? Eu falei, que era o mesmo, sim. Ela falou assim, eu vou te ligar, posso ir lá para a gente tomar um café, conversar? Eu falei, claro. Eu falei, claro que pode, vai sim, eu espero você. Aí, tá, a gente se despediu, tudo, fiz as minhas coisas, voltei para casa. 10 dias depois, ela volta. Ela volta, não, ela liga para mim, marcando um dia para a gente tomar um café, bater um papo. Ela queria conversar, se desabafar comigo. Aí eu falei, ok, daí a gente marcou um dia, né, para ela ir lá. Ela foi na minha casa. Gente, nesse dia eu achei a minha amiga tão triste, tão deprimida, tão assim desanimada com tudo. Fiquei feliz ela ter ido na minha casa. Eu falei, tudo bem? Ela, não tá tudo bem, Gelsia. Eu falei, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí ela caiu no choro, né? Caiu em lágrimas. Ela falou para mim que ela estava há mais de um ano, quase 2 anos e meio, tentando ser o que a igreja queria que ela fosse. Um homem, tá? Queria que ela
voltasse o que ela era quando ela nasceu, um rapaz. E ela estava muito deprimida, muito triste com isso, porque já fazia 2 anos e pouco na igreja, ela conseguiu sim a mudança por fora. Por fora ela mudou tudo. Parou de tomar os hormônios, cortou o cabelo, colocou roupas masculinas. Então ela fez a mudança completa por fora e por dentro. Então, assim, a decepção da minha amiga é que, por dentro, ela não conseguia mudar nada. Ela me falando, tá, gente? Estou contando o desabafo da minha amiga. Aí ela falou que ela continuava sentindo desejo por rapazes, atração por homens. E ela falou que a ficha caiu, que o que ela estava vivendo era uma mentira, que ela nunca ia conseguir ser um homem de verdade. Então ela começou a desabafar, a contar, a falar tudo dessa maneira para mim. Que ela estava muito triste, ela estava decepcionada, porque ela não conseguia a mudança por dentro, o desejo por homens continuava. Ou seja, o que ela sentia, a atração dela por homens, não acabou. Continuava do mesmo jeito. Então, a frustração dela foi aí. Porque por fora ela era um rapaz, mas por dentro a essência, a mente, a essência continuava feminina. Gente, é um assunto muito delicado de falar. Aí eu ouvi, né, ela falar tudo, dei atenção. Eu deixei ela desabafar. Eu fui uma psicóloga para ela naquele dia. Depois que ela falou, ela chorou, desabafou, ela falou para mim que ela sabia o que ela ia fazer para dar um jeito naquilo. Ela queria acabar com aquilo tudo. Ela falou, já que a mudança minha por dentro não acontece, não existe, eu vou acabar com tudo, eu vou dar um fim na minha vida e pronto. E eu marquei esse encontro com você praticamente para desabafar e me despedir, porque amanhã eu já não estou mais aqui. Ela mostrou para mim o que ela tinha comprado para tirar a vida, para, né, tirar a própria vida. Ai, gente do céu. Na hora que a minha amiga falou isso, eu fiquei assim, tensa. Eu fiquei tensa porque, assim, eu estava num momento muito delicado, né? Você está conversando com uma pessoa que ela decidiu, estava decidida a acabar com a vida, a pôr um ponto final na vida, por decepção de ter ido por uma igreja e não ter conseguido a mudança por dentro. E ela estava decidida a acabar com a vida. Ela mostrou tudo que ela comprou para executar o plano. E aquele encontro comigo foi para desabafar, e no dia seguinte diz ela que ela já não estaria mais aqui entre nós. Então, assim, eu, com muito cuidado, né, muito cuidado, aí eu comecei a conversar com ela, sabe? Eu falei, gente, aquilo que eu acho que eu não sei, pode ser que com esse vídeo eu possa receber muitas críticas dos evangélicos, né? Como sempre eu recebi aqui no meu canal, muitos xingamentos, muitas críticas, muitos ataques de evangélicos, né? Não me importo com mais nada, sabe? Eu vou colocar aqui o que eu falei para ela. Diante de tudo que eu havia escutado ali, eu sabia que a vida daquela moça estava nas minhas mãos. Eu não poderia deixar ela acabar com tudo e ficar omissa. Então eu falei para ela, eu falei, olha,
Eu vou ser bem sincera em falar para você. Eu acho que a igreja nenhuma consegue fazer essa transformação a ponto de querer que a gente volte a ser o que a gente nasceu. Eu falei para ela, né? Que no caso dela era um rapaz com o sexo masculino, mas a mente é feminina, a alma é feminina. E eu falei para ela que eu não acreditava naquela mudança, porque não haveria mudança nenhuma, e que ela deveria ser o que ela sempre foi, uma mulher. Porque é muito difícil viver uma coisa que você não é, viver um personagem. Eu estou falando de mim, tá, gente? Do que eu acho, a minha opinião, respeito a sua, com todo o amor e tudo, mas é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu não acredito na transformação. Você deixar de ser uma coisa para ser outra. Para mim é viver um personagem e que no final de tudo acaba em tragédia, tirando a própria vida. Eu não acredito nisso. Na destransição de gênero, você voltar a ser do gênero que você nasceu quando você... Ou seja, eu não acredito na destransição de gênero, você voltar ao que você era quando você nasceu. Não acredito nisso, porque você pode até voltar, como a minha amiga voltou, por fora. Mas por dentro, ela continuava sendo aquela mulher que ela sempre foi. Então, a primeira coisa que eu falei para ela, abandone a igreja. Ai, Gelsia, mas eu falei, abandone a igreja. Eu falei, está te fazendo mal isso? Olha que ponto que você chegou. Você vai dar um basta na sua vida por conta da igreja. Eu falei para ela, eu falei, o que eu posso te falar para ajudar, larga a religião, sai da igreja, não vai para igreja nenhuma, seja você do jeito que você é. Se ame, se respeite da maneira que você é. A gente não consegue viver uma mentira por muito tempo. Aliás, a gente não consegue viver em uma mentira. Seja feliz, seja você, da maneira que você é. Se ame, se respeite, se aceite na boa. Aí ela ficou assim, né? Ela ficou em silêncio, ficou olhando para mim. Eu falei, eu tô sendo sincera para você. A igreja está te fazendo mal, a ponto de você querer tirar a sua vida. Eu falei para ela, você faz o que você quiser, a vida é sua. Eu não posso, não quero, não posso e nem quero impor nada. Mas reflita no que eu estou te falando. Quando você foi na igreja, você fez a transformação por fora, por dentro não. E você vai morrer dessa forma. Porque pessoas transgêneros, elas nascem assim. Eu acredito nisso. Ninguém vira nada, ninguém decide de uma hora para outra deixar de ser o que sempre foi na essência. Eu não acredito nessa transformação, nessa mudança, eu não acredito. Para mim, é viver na mentira, é viver um personagem. A gente não consegue ser aquilo que a gente não é. Eu falei para ela refletir sobre isso. Eu falei para ela, eu amo você, respeito a escolha sua, mas o que eu tenho para te falar é isso, sabe? Para tentar te ajudar. É só isso que eu tenho para falar. Eu não tenho mais nada para falar. Agora você segue o seu caminho, faz a sua escolha. Toda escolha traz uma consequência. Aí eu deixei bem claro para ela. Eu falei, eu não acredito nessa transformação, eu não acredito nessa mudança. E a gente é o que a gente é na essência.
Aí acabou aí a conversa, né? Eu senti que ela ficou até mais aliviada de me ouvir, de ouvir o que eu tinha para falar sobre essa questão. Gente, eu não vou negar para vocês, eu fiquei muito tensa, sabe? Eu achei que a minha amiga, ela ia realmente dar um fim na vida dela, sabe? Porque a pessoa que está no estágio dela, como foi no caso dela, dentro de uma igreja, aquela briga interna com ela mesma, com imposição da religião. Então, se você não tomar cuidado, você pira, você acaba com a sua vida. Então, eu fiquei tensa com isso, porque a minha amiga, ela poderia realmente chegar a vias de fato, dando um fim na vida dela, por conta da religião. Quando ela se despediu, foi embora, eu orei, eu fiquei muito preocupada, sabe? E eu falava para ela, eu falei, quando você quiser, me liga, vem em casa, a gente conversa, bate um papo. Daí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você quer passar uma semana comigo aqui em casa? Pra gente conversar, pra gente sair. Eu acho que vai te fazer bem, vai te ajudar. Eu achei que naquele momento, a minha amiga, ela estava tão vulnerável em tudo que estava acontecendo, que eu sinceramente fiquei preocupada. Foi onde eu falei para ela se ela queria passar uma semana comigo. Aí, de pronto, assim, ela aceitou e ela foi para casa dela, tudo. No outro dia ela veio com uma mala, sabe? Ela ficou uma semana comigo. Aí a gente conversou muito, ela chorou, desabafou, falou mais coisas, eu falei mais, ouvi ela bastante, né? Aí ela perguntava a minha opinião, perguntava o que eu achava, eu falava, dava opinião dentro do meu ponto de vista, tudo. Gente, depois ela ficou uma semana comigo, depois que ela saiu da minha casa, ela se transformou em outra pessoa. Ela voltou o que ela era antes e a vida dela foi maravilhosa dali para frente. Por quê? Porque ela decidiu se amar, respeitar e largar a religião para lá. E a vida dela segue até hoje. Então eu consegui evitar o quê? Um suicídio com essa brincadeira aí. Né? Com essa brincadeira entre aspas, tá? No sentido figurado. Eu consegui evitar um suicídio por conta da religião. Então a vida dela segue até hoje, ela é grata a mim até hoje, nós temos amizade até hoje, e ela voltou a ser o que ela era na essência, uma mulher transgênera, e tá aí, linda, maravilhosa, né? Vivendo a vida dela, independente de qualquer coisa e fora de qualquer religião. Hoje em dia ela é espiritualista também, ela conversa muito comigo, e ela tá feliz assim, ela voltou ser quem ela era na essência, né, uma mulher, e é isso. Então esse relato acaba dessa maneira. Ela abandonou a religião e decidiu se aceitar, se amar, se respeitar como ela sempre foi, como era a essência dela de verdade. Ela não se negou para viver o que ela não é. E a vida dela está esplêndida até hoje. Uma mulher transgênera, uma mulher feliz, realizada, satisfeita, com vontade de viver, que é o mais importante, né, gente? Então, esse relato acaba assim. Agora, só deixando aqui, gente, fazendo uma ressalva, eu tenho amigos também gays que não aceitaram, tentaram também mudar, ir para a religião, tentar ser um homem de verdade, nunca conseguiram. Teve uns que realmente chegou a vias de fato, tirou a vida, suicidou. Teve um que foi parar num sanatório porque pirou, surtou, ficou pirado mesmo da cabeça, tudo por se negar quem de fato é. Eu não acredito nessa transformação. Eu acredito que é você matar o seu eu, é você deixar de ser você para ser uma coisa imposta pela religião. E isso não faz bem, faz muito mal. Eu não acredito na destransição.
de gênero, eu não acredito que a gente possa viver por muito tempo uma coisa que a gente não é. Eu respeito todas as pessoas trans, os gays, os homens trans, que decidem ir para a igreja e se destransicionar. Eu respeito, eu jamais vou num canal criticar, falar um monte de asneira. Não, eu respeito a escolha da pessoa. Mas será que ela vai conseguir bancar isso o resto da vida, sendo verdadeira com ela mesma? Porque eu conheço muita gente que dentro da igreja é uma coisa, por trás é um pervertido que cai na gandaia, cai na farra, é um promíscuo. Então dentro da igreja é uma coisa, por trás faz toda uma podridão, vive uma vida dupla. Se banca ser homem, banca ser uma mulher perante a sociedade, mas por trás é um devasso em todos os sentidos. Então, assim, desculpem-me, mas eu não acredito na transformação. Eu não acredito nessa coisa de você deixar de ser o que você é para agradar uma sociedade hipócrita e mentirosa. E principalmente, então, dentro da religião, ainda se impõe, se coloca isso de uma forma muito clara, muito acentuada. Eu não acredito nessa transformação. Isso leva realmente a pessoa a tirar a própria vida. É a minha opinião, respeito a sua, mas essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que nos aceitarmos, nos respeitarmos, da maneira que a gente veio, da maneira que a gente é. Ninguém consegue viver uma mentira por muito tempo. É o que eu acho.